Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e no mês de janeiro eu li 6 livros e comecei alguns outros, mas a gente não vai falar sobre eles. A gente vai falar sobre os 6 livros que eu li em janeiro. Em janeiro começou muito bem, assim, no quesito de querer ler. Eu tava assim, numa vibe, eu li muito no final de dezembro. E eu tava numa vibe, assim, de querer ler bastante, sabe? Eu tava, assim, muito animada com as leituras que eu tinha começado a fazer no final de dezembro. E daí eu só queria continuar, sabe? Algumas das séries que eu tinha começado, enfim. Só que o que aconteceu? Eu me deparei com a presença de um novo hobby na minha vida. Mas a gente já vai falar sobre ele. Bom, o primeiro livro que eu li em janeiro, eu ia falar dezembro, em janeiro, foi A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood, que foi o último livro dela que eu li, porque, tipo assim, eu já tinha lido todos os outros, eu acho, então só faltava esse. Assim, eu tinha ouvido, assim, bastante em audiobook, eu tava ouvindo no caminho de volta da praia, então eu terminei, assim, logo no primeiro dia do ano, assim, só faltava um pouquinho pra terminar. E assim, foi uma ótima leitura, foi uma leitura, assim, legal, assim, não é o melhor livro dela, eu acho que chega um momento que fica bem repetitivo, então eu não acho que seja uma boa ideia ler um livro dela atrás do outro, mas foi um livro legal, foi bacana, eu curti, assim. Nesse livro a gente vai encontrar a história de uma aluna que, por uma questão de... ela quer que a amiga dela fique com um cara e tal, e pra ajudar isso, ela fala que ela tá namorando uma outra pessoa e no final das contas ela tá beijando um professor da universidade dela. Ele não é professor dela, mas ele é professor da universidade dela. Então assim, me passa uma vibe assim meio eu não gosto. Mas ficcionalmente foi um romance, assim, não foi algo assim que me saltou os olhos, que me deu vontade de saber mais da história dos dois. Eu acho assim que foi um livro que aconteceu e foi, sabe? Não teve muito mais. Daí eu comecei, logo no segundo dia de janeiro, eu comecei um novo hobby meu, que era fazer amigurumi. Eu nunca tinha feito crochê nem nada desse tipo. Só que eu ganhei, assim, eu sempre quis. E eu ganhei de amigo secreto um kit de uma amiga minha de amigurumi de um macaquinho, porque eu gosto muito de macacos e tal, tem um significado. E eu comecei a fazer, tipo assim, eu falei, vou testar. O Guilherme ainda tava na praia, as coisas no trabalho estavam bem devagar, então eu falei, acho que é uma ótima hora pra fazer isso. E daí o que eu fazia? Quando eu comecei a pegar o jeito, eu comecei a querer fazer enquanto eu ouvia audiobook, porque, cara, era a melhor coisa do mundo. Chegava assim umas 7 da noite, eu jantava, escovava os dentes, colocava meu aparelho e assim, eu ia pra cama feliz. Meu chá, o meu amigurumi e meu audiobook. E eu ficava ali, ó, tranquilinha. Foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo em janeiro, porque me acalmou muito, me ajudou a trabalhar muito minha questão de atenção e assim, esse negócio assim de ficar no momento e tal, que são coisas meio difíceis pra mim. Então eu acabei ouvindo vários audiobooks. Eu ouvi O Mar de Monstros, do Percy Jackson, porque eu tinha lido, né, Percy Jackson na praia, em dezembro. Daí eu ouvi também A Maldição do Titã e A Batalha do Labirinto, todos em audiobook, porque eu tava assim, eu já conhecia a história, então assim, às vezes quando eu precisava retomar alguma instrução, eu às vezes perdia um pedacinho da história, mas eu não tava tão preocupada, porque eu já tinha relido esses livros algumas vezes, então foi bem legal poder pegar e relembrar esses personagens que eu gostava tanto num momento assim tão bom pra mim, sabe? Num momento de descanso pra mim, num momento de relaxamento. Eu até escutei A Última Batalha, que é o último livro, né, da série, só que eu não finalizei, então eu não coloquei aqui, mas falta muito pouco pra eu finalizar. Provavelmente eu vou finalizar enquanto eu finalizo meu macaquinho, porque já tá quase pronto. Mas foi bem legal ter descoberto esse hobby, mas principalmente ter descoberto esse hobby de uma forma tão gostosa, sabe? Enquanto eu ouvia audiobooks que faziam
me lembrar de coisas boas da minha infância e tinha toda essa questão assim de relaxamento mesmo. Foi ótimo, foi ótimo. Daí o que aconteceu? Eu tava tentando assim ler algum livro físico. Eu peguei alguns e não engrenava, sabe? Salvar o Fogo eu comecei, só que daí eu vi que eu não ia conseguir terminar até o momento que eu ia viajar, porque eu viajei dia 25, então eu não ia terminar antes de eu viajar e eu não ia levar um livro a mais numa viagem. Daí eu comecei aquele meu livro de não ficção que eu peguei emprestado do meu pai, Meninos de Zinco, mas também, sabe, tipo, não ia pra frente, assim. Tava bem difícil pra fazer leitura física em janeiro. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que todos os momentos livres que eu tinha, eu não queria ficar lendo, sabe? A não ser nesse momento específico em que eu tava fazendo meu amigurumi. Então também eu não queria me cobrar pra ficar lendo. Então eu evitei assim, ficar me forçando a ler. Então eu acabei que eu tive vários livros não terminados esse mês. Mas nesse meu processo, assim, de começar e não conseguir ir pra frente e tal, eu tava, assim, eu acho que eu tinha assistido alguns filmes com guia, assim, que tinham sido filmes mais pesados, que me fizeram pensar. E eu tava na vibe de querer ler um livro assim. E eu peguei na biblioteca Os Sofrimentos do Jovem Werther, que eu li. Eu até tive um vlog que eu falei um pouco mais sobre isso. E assim, é um livro interessante, como é muito bem escrito, as reflexões do Werther são ótimas, assim, tipo, as reflexões sobre a humanidade e sobre a forma como a gente se relaciona com os outros, com o trabalho, com a nossa experiência de viver, né, nesse mundo que a gente vive. Eu acho que, de certa forma, tem muito sentimentalismo muito atual nesses livros dele, e eu gosto bastante da forma como ele fala sobre, de uma forma mais crua e mais realista e às vezes até um pouco mais pessimista, mas que nos fazem refletir, sabe? Eu gosto muito de pensar nessas coisas, sobre isso, sim. Então foi bom, gostei do livro, mas não foi assim maravilhoso, porque eu já sabia o que ia acontecer e daí chegou um final assim que eu achei que foi muito dramático. Eu acho que ele tomou algumas decisões muito dramáticas que hoje em dia eu não sei se faz sentido, mas talvez pra época fazia, sabe? Então dou essa colher de chá, né? Daí fui viajar. Terminei esse livro, daí eu não li mais nada a semana toda, porque eu ia viajar, daí fui viajar. E na viagem eu levei Amiga Genial e mais um outro livro que eu vou falar depois. Daí assim, eu tô falando pra vocês há zilhões de anos que eu vou ler esse livro. E eu ficava, meu Deus, eu tenho que ler esse livro, eu tenho que ler esse livro, eu tenho que ler esse livro. Então eu falei, vou levar ele pra uma viagem, porque eu não tenho como fugir dele, né? Porque o que eu estava fugindo? Eu estava fugindo do impacto que ele ia me causar, porque eu sabia que ele ia causar algum impacto. Eu não sabia se ia ser bom ou ruim, mas eu sabia que ele ia me impactar. E meus amigos, que impacto, que livro. Eu fui viajar com ele e assim, eu juro, eu abri ele no aeroporto. Eu fui fazer, era uma conexãozinha de 40 minutos. Eu li assim, umas 50 páginas. Pá, eu fiquei, oh meu Deus, o que é isso? Daí eu li um pouco mais no aeroporto. Daí eu fui fazer um voo grandíssimo. E eu peguei e falei, não quero dormir, porque jet lag, eu não queria passar pelo jet lag. Daí eu falei, vou tentar ao máximo não dormir, pra ficar cansada. E daí quando chega lá eu dormi, porque a gente basicamente saiu de madrugada aqui e ia chegar de noite no outro lugar, né? Daí eu peguei e falei, vou ler. No voo, eu saí do voo, eu acho que eu tinha lido até a página 190, por aí. Eu li muito. Isso que porque eu assisti um filme, eu dormi umas 4 horas. Eu assisti 5 episódios de Amor e Morte, que é aquela minissérie da HBO. E ainda, tipo assim, eu, sabe, tipo, conversei e tal, vivi minha vida. Então, esse livro, eu sei que tinha dias, assim, que a única coisa que eu queria era voltar pra ler esse livro. Porque eu tinha um esquema, Eu pegava esse livro, eu pedia um cappuccino, eu
ia lá, eu e meu cappuccino, assim, num lugar, assim, bem escondidinho. E daí eu ficava lendo esse livro enquanto eu tomava meu cappuccino, me sentindo muito italiana. E daí, assim, no lugar que eu tava, tinha muitas pessoas de vários lugares do mundo, e daí tinha muitos italianos, muitos italianos. Daí, às vezes, eu tava lendo esse livro, assim, e daí eu ouvia uma pessoa falando italiano. Eu ficava... Olha só! Porque, assim, aqui em todos os livros da Helena Ferrante, a gente ouve muito falar sobre o italiano e o dialeto. O dialeto é a forma, assim, como se fosse caipira e tradicional de se falar, acho que em Nápoles. Né? E daí, eu nunca ouvi, eu não sei como que é esse dialeto, como que é falado. Mas o italiano eu sabia. Daí eu tava ali, ó, as pessoas, vai, eu tipo, ai meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que agora eu tô necessitada de uma viagem pra Itália. Depois desse livro. Porque assim, gente, eu amei. Obviamente. Não sei se deu pra perceber, mas eu amei. Esse foi o primeiro livro 5 estrelas do ano. E tipo assim, janeiro. Sabe? Ai, foi maravilhoso. Eu tava lendo esse livro tranquilamente, achando que ele tinha 470 páginas. Então, quando eu cheguei na página 280, eu tava assim, felicíssima, achando que eu tinha umas 200 páginas, sabe? Daí, um dia eu simplesmente cheguei mais cedo de um passeio que a gente fez, e daí, tipo assim, era muito mais cedo, muito mais cedo. E daí eu peguei meu lugar escondido, meu cappuccino e li. Rendeu 2 cappuccinos e uma água com gás. E daí, tipo, eu terminei o livro, daí eu fiquei, meu Deus, não era pra ter mais, tipo, 200 páginas disso aqui, mas não. Infelizmente, esse livro tem apenas 331 páginas e ele acaba no meio de uma cena. No meio de uma cena, sabe? Tipo assim, parece que a autora simplesmente, assim, parou de escrever uma cena só pra tomar uma água. E daí roubaram o livro dela e publicaram. Porque é absurdo a forma como ele acaba. Eu tenho uma crítica à Helena Ferrante, quem quer que seja você. Como ousas? Como ousas? E por conta desse final, que foi assim, por conta desse final, eu retomo a minha narrativa, a minha defesa de que só lerei séries depois que elas terminarem de ser publicadas aqui no Brasil. Porque se eu tivesse que esperar, ler esse livro aqui e esperar 1 ano pelo segundo, eu morria. Eu estava sofrendo, porque assim, eu resolvi levar 2 livros pra essa viagem, 2 livros grossinhos. Foi esse daqui e Reparação, do Ian McEwan. E daí, eu resolvi levar esses 2, porque eu falei assim, eu não vou levar o primeiro e o segundo da tetralogia, porque vai que eu não gosto. Daí eu vou ter lá 2 livros, assim, dizendo que eu não gostei. Então eu resolvi levar o primeiro e daí um outro livro que eu queria ler, mas também tava me enrolando pra ler. Se eu soubesse, porque teve um dia que eu fiquei assim, ó, o dia inteirinho na praia. Eu passei o dia inteirinho na praia, não tinha nada pra fazer, nada. Eu dormi por 5 horas, porque eu tava lendo Reparação. E assim, não é uma crítica à Reparação. Reparação é um livro muito bom, mas não era o segundo. E se fosse o segundo, eu tenho certeza que eu tinha terminado nessa viagem. Eu tinha certeza que eu tinha terminado os 2 livros nessa viagem. O que teria sido uma lástima, porque eu seria obrigada a comprar o terceiro e o quarto. Eu não tenho poder de escolha. Não é algo que eu iria querer. Ai, o quanto eu fiquei investida na Lenu e na Lina. Sabe? Eu não tenho palavras pra descrever o meu amor por esse livro. E obrigada, Helena Ferrante, quem quer que você seja, por existir. Sara, você tá há 10 minutos falando sobre esse livro. Sobre o que ele é. Bom, vou te dizer. Nesse livro aqui, começa no prólogo. No prólogo, a gente começa com a Lenu, que é o nome dela é Helena. O que eu acho meio suspeito, né? Meio suspeito, mas enfim. A Lenu descobrindo que a Lila, que é a amiga de infância dela, sumiu. Desapareceu. Não deixou nenhum rastro. E não é tipo assim, ela foi sequestrada. Não, ela
evidentemente quis sumir, porque ela sumiu com documentos, as fotos em que ela tava, ela recortou o rosto dela, ela desapareceu, ela deixou de existir. E assim, a Lenu não tá nem um pouco surpresa. Ela falou, demorou pra ela fazer isso, porque eu tava esperando por esse momento, porque ela falou que ia fazer e fez. Então, aqui, daí ela pega e fala assim, mas assim, eu não vou deixar baixo, eu não vou deixar ela fazer isso. Então, eu vou escrever a nossa história. Eu vou escrever a história da nossa amizade e a história de tudo que a gente passou. E ela vai ver se ela vai conseguir desaparecer. E daí ela começa. Ela começa falando da história delas como, quando crianças, como elas se conheceram, sobre o bairro que elas moravam. E assim, a Helena Ferrante, ela escreve de uma forma estonteante, envolvente. É um livro em primeira pessoa, sobre o ponto de vista da Lenu, porque, né, obviamente, ela tá relembrando os fatos. E assim, ela tá relembrando os fatos. Então, assim, algumas coisas ela pega e escreve e fala assim, eu não sei se foi exatamente isso que ela disse, mas foi nesse sentido. Ou, não foi exatamente isso que aconteceu. Ou, esse ponto específico eu não tenho muito claro na minha memória. Mas é ótimo. Então, assim, a gente tá vendo aqui uma Itália, pós-Segunda Guerra Mundial, com muitos... Pós-Segunda Guerra Mundial, assim, 1950 e pouco. Com as consequências, né, do nazismo e do fascismo e da forma como a estrutura econômica e social da Itália ficou toda esmilinguida depois da guerra. E a gente vê tudo isso sobre o ponto de vista, assim, tipo assim, ela adulta falando, e obviamente que ela usa um tom adulto, mas a gente vê uma criança, né? A gente acompanha essas duas crianças e as brincadeiras que elas faziam e todo o simbolismo de todas essas brincadeiras. E assim, a Helena Ferrante, ela escreve numa coisa que eu chamo de voz psicanalista, que ela usa assim de umas palavras e de um liricismo para falar sobre o inconsciente, para falar sobre questões da psique, que é incrível, é gostoso, assim, parece que faz uma coceguinha assim no meu cérebro, é uma delícia, porque ela pega e ela fala assim de simbolismos e de representações que ela dava a Lila como parte constituinte dela como sujeito, sabe? Como parte constituinte dela como pessoa que ela é hoje. Então, assim, coisas que ela fazia a partir de coisas que ela via a Lila fazendo repercutem no futuro. E é lindo ver isso, é lindo ver a Helena Ferrante escrevendo isso. Então, assim, nesse livro a gente acompanha a infância delas, desde quando elas tinham 5, 6 anos, até mais ou menos, assim, os 17 anos, por aí delas. E que transformações que acontecem e tal, porque a Lila, ela é uma amiga muito... É uma amiga que ela é aquela amiga meio inimiga. É aquela pessoa, assim, que é tão íntima, que te conhece tão bem, que ela sabe como te atingir. Então, assim, tem um pouco disso, sabe? Existe uma rivalidade, existe aí uma questão dessa amizade que não é 100% flores. E isso é maravilhoso, porque pra mim toda amizade é assim e é perfeito. Gostei muito desse livro. Nossa, se eu pudesse ler esse livro pela primeira vez de novo, agora, nesse exato momento, não faz nem, tipo, 2 semanas que eu li ele. Sabe? Eu faria, completamente. Tudo de novo. Lindo. Muito bem escrito, sensacional. A narrativa, os personagens, sabe? Todo o ambiente que a Helena Ferrante constrói, toda a trama de relações é incrível, sensacional. Essa mulher escreve muito bem. Tô assim, é isso. Sendo assim, eu até anotava algumas coisas, mas assim, eu queria poder anotar mais, só que eu não conseguia, porque eu não conseguia parar de ler. Era nesse nível. Lindo. Tô apaixonada. Demorei pra ler, mas li no momento certo. Com certeza, eu tô assim, ó, me segurando pra não ler o próximo. E por que eu tô me segurando pra não ler o próximo? Porque no momento eu tô lendo... Não é recursão, como que é? Aquele livro do Ian McEwan que eu acabei de falar pra vocês. Reparação? Eu acho que é. Livro ótimo, super bem escrito. Eu leio ele super rápido. Toda vez que eu abro ele, eu leio pelo menos assim umas 40 páginas. Fácil. Pra mim é difícil parar de ler ele. Só que assim, ele é tão maravilhoso, ele é tão bem escrito, ele é tão cheio de profundidade e dessa voz psicanalítica que eu vejo aqui na Helena Ferrante, cheio de simbolismos e tal. Só que não é.
Helena Ferrante. Então, assim, eu tô lendo ele com calma. É uma leitura de fevereiro, com certeza eu vou terminar ainda essa semana, mas é isso. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Essas foram as minhas leituras de janeiro. Um hobby novo. Leituras nostálgicas gostosas. E um livro 5 estrelas, favoritado. O primeiro mês do ano. Que delícia, que delícia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse meu blá blá blá. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.